Olá, que sejas muito bem-vindo, Sunshine, aqui ao SOS Star Over Sunshine. Hum, há uma frase, um provérbio de Miguel Unamuno que nos diz: as raízes das árvores com águas dos céus sonham. Ora bem, as raízes das árvores são, de facto, os homens, com águas dos céus sonham, o que significa que, de facto, estamos aqui a falar de subir, elevar a nossa alma, a nossa forma de estar, a valores mais elevados. E hoje estou aqui com a Noxy, meu nome é Elizabeth Ramos, sou psicóloga, terapeuta, hipnoterapeuta, trabalho também com Reiki e utilizo todas as ferramentas e mais algumas que de facto me são possíveis para poder compreender, ajudar o ser humano no processo de cura. Então, esta frase é muito interessante, isto porque eu acredito que o nós nos descentrarmos e sairmos um bocadinho desse nosso viver mais preocupado, das nossas preocupações, das nossas limitações mundanas, acaba por nos ajudar no nosso progresso. Este vídeo em particular veio no sentido de uma constatação, algo que eu pude constatar ou presenciar numa das minhas saídas, portanto, para estar com família e para estar com alguns amigos bem mais próximos. De vez em quando também devemos fazê-lo, mesmo nestas situações em que estamos mais limitados, em que nos podemos condicionar mais pelas restrições sociais que neste momento estamos a viver, não é? Estamos a meio do ano de 2020. E eu vou passar a ler-vos, de facto, um dos poemas de Portia Nelson, que me fez muito pensar nesta situação que hoje vos venho apresentar. Portanto, estamos aqui a falar de alguém que, de facto, já terminou um relacionamento. Estamos a falar de alguém de um relacionamento longo, portanto, com filhos. Um relacionamento que, de certa forma, era um relacionamento abusivo. E não estamos a falar dentro dos padrões normais, em que, de facto, estamos a falar de uma mulher que tinha ou sofria às mãos de um agressor, não, até estamos a falar de uma situação diferente. Neste caso, a agressora era de facto a mulher. E estamos a falar de agressões verbais, agressões até de manipulação, de alguma chantagem emocional para que de facto a pessoa não progredisse, não se permitisse, e estamos a falar, portanto, desse tipo de padrão que nos condiciona e que a dada altura que nós vamos ouvindo tanto e que quase que, não é, encarnamos aquela personagem. É como se nós a dada altura da nossa vida deixássemos ser aquela pessoa que fomos quando iniciamos a relação e voltamos, mudámonos porque estamos tão feridos que não conseguimos voltar ao nosso eixo, ao nosso centro. E isso lembrou-me de facto, porque apesar desta pessoa ter terminado esse relacionamento, o problema não é o término da relação, o problema é o que toda a gente quer para essa pessoa depois dela terminar a relação. Ou seja, estamos aqui a falar de alguém que terminou a relação, mas cuja família continua a manter o mesmo registro emocional, continua a alimentar as mesmas conversas, portanto, inclusive com a outra parte portanto, do relacionamento, portanto, os pais, neste caso, da pessoa que terminou a relação, mantêm contacto com a outra parte, porque consideram que, portanto, neste caso, deveriam manter-se, portanto, a relação deveria ter-se mantido, não deveria ter sido quebrado o elo, e como quando nós mudamos, a dificuldade maior, de facto, porque nós já estamos até resolvidos, não é? Nós terminamos um relacionamento, em nós estamos resolvidos. Mas a outra parte, que é toda a envolvência familiar, continua a manter-se para que nós ainda estejamos presos àquela relação anterior. E portanto, posto isto, deixem-me só aqui eliminar uma chamada que eu estava a receber, posto isto, nós acabamos por ficar presos a um relacionamento, ainda que até bloqueemos a pessoa, até não haja comunicação com ela, mas acabamos por ficar presos àquele padrão e àquela pessoa, é como se fosse um peso, uma sombra na nossa vida que não nos larga e nós não conseguimos
avançar. Isto porque os nossos familiares e amigos continuam a falar da pessoa, continuam a falar com a pessoa, continuam a trazer-nos mensagens da pessoa, portanto, isto lembra-me perfeitamente, enquanto eu estava a vivenciar essa história, porque eu consegui entender perfeitamente a situação que a pessoa ainda estava a viver, não fiz comentário absolutamente nenhum, não intervi, porque não me foi solicitada essa ajuda, mas pude presenciar esse sofrimento que essa pessoa sente. Então eu vou-vos passar a ler a autobiografia em 5 capítulos de Portia Nelson, e eu gostaria que vocês tentassem acompanhar-me nesta autobiografia, um poema de Portia Nelson, portanto, muito interessante. Capítulo 1. Eu desço a rua. Há um buraco enorme no passeio. Eu caio. E eu estou completamente perdido. Eu estou desesperado. A culpa não é minha. Demora uma eternidade a encontrar uma saída. Capítulo 2. Eu caminho na mesma rua. Há um buraco enorme no passeio. Eu faço de conta que não vejo. Eu caio outra vez. Não acredito que estou outra vez no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda demora tempo demais a encontrar uma saída. Capítulo 3. Eu caminho na mesma rua. Há um buraco enorme no passeio. Eu vejo, caio na mesma. É um hábito. Os meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. Eu saio imediatamente. Capítulo 4. Eu caminho na mesma rua. Há um buraco enorme no passeio. Eu contorno-o. Capítulo 5. Eu caminho por outra rua. Ora bem, Sunshine, qual é aqui, de facto, costuma-se dizer que as histórias não se explicam, mas de uma forma muito resumida, eu acho que a cada passo que nós damos, e caminhando literalmente numa rua ou não, não temos que ser propriamente mancas de um olho ou maneta de uma orelha para perceber que nós estamos constantemente condicionados. E nós deixamos-nos condicionar por tudo aquilo que nós já vivemos. Nós deixamos-nos condicionar pelas nossas aprendizagens, pelas nossas crenças, por aquilo que as pessoas nos disseram de nós, ou para nós, ou nos ensinaram, por aquilo que nós vimos as outras pessoas fazerem. Muitas das vezes nós, e é o caso desta pessoa em particular, os pais desta pessoa mantêm, por exemplo, um relacionamento abusivo em que o pai está constantemente a ameaçar a mãe que sai de casa e ela a suplicar para que fique, e o próprio filho vivencia as questões dos pais, portanto também não se liberta desse sofrimento em relação aos pais, portanto o modelo de pais ou de relacionamento que aprendeu com os pais já não é o mais equilibrado, porque isto não é amor, de facto, isto acaba por ser apego, e quando assim é, nós não nos damos conta, tu não te das conta que o quanto as ideias que te incutiram te condicionaram. Portanto, tu continuas a viver da mesma forma, a registar o mesmo padrão de comportamento que tu te viveste até ali. E, portanto, dizia-nos Epíteto de uma forma muito simples, e eu acredito que é muito simples e é muito verdadeira esta mensagem dele. Dizia-nos: protege a tua mente e a tua mente proteger-te-á. E é um bocadinho isso. E hoje, a título de entusiasmo, vocês sabem que eu sou uma curiosa para estas coisas também. A título de entusiasmo também pedi aqui mensagem dos livros, mensagem também com as cartas. Portanto, já vos trouxe este poema porque eu acredito muito que nós vamos buscar respostas e o universo dá-nos essas respostas. Acredito muito que nós vamos buscar respostas àquilo, a tudo o que é composto, a tudo o que é composto pelo nosso universo. Então, eu fui buscando essas respostas e nem sempre tenho um plano. Aliás, eu vivo muito sem planos, não é? Nem sempre tenho o melhor plano ou o plano mais certo para
aquilo que eu quero dizer-te. Então, mas hoje, acima de tudo, e tendo em conta este padrão, para que tu analises este padrão de comportamento e para que percebas de que forma que isso te pode comprometer. Eu tenho aqui atrás de mim um coração enorme, porque eu acredito e sou eternamente, uma eterna romântica. E acredito essencialmente no amor próprio. Acredito que o amor próprio é a fonte de qualquer relação. E não existe uma relação com outro se tu não tens uma relação contigo. Portanto, acredito na autonomia, acredito na autodeterminação, acredito na segurança, acredito na criatividade, acredito que tudo isso, a harmonia, se encontram no polo oposto da necessidade extrema de simbiose. A simbiose é a relação com o outro, a necessidade de aceitação do outro. Isso para mim é dependência, é insegurança, é medo. Acaba por ser uma fraude, porque é a capacidade de nós fazermos associações. Há um excesso de emocionalidade e nós estamos na relação por culpa. Estamos com medo sempre de perder o autocontrole, ou então estamos sempre naquela necessidade de controlar e acabamos por sentir uma desvalorização, uma autodesvalorização até, que não é de todo produtiva, que não é equilíbrio. Então, a mente pode ser um espelho, e eu queria muito que tu me seguisses neste conceito. A mente pode ser um espelho. Porquê um espelho? Porque pode ser um espelho virado para cima ou pode ser um espelho virado para baixo. Isto vai beber um bocadinho à ideia, e eu qualquer dia também faço isto, é tema para outro capítulo, à ideia da teoria das cavernas. A teoria da caverna, aliás, a teoria da caverna de Platão. Ou seja, a teoria das sombras e a teoria da luz. O mundo das sombras e o mundo da luz. Ou seja, quando o espelho, no fundo, o nosso espelho está preocupado em se virar de facto para o que é o justo, o belo e o nobre, ou seja, quando tu também te guias por aí, por esse padrão do que é justo, do que é belo e do que é nobre, como nos falava também Platão e outros filósofos, tu acabas por te condicionar muito até e te pautar muito no que é justo, belo e nobre para ti. E então a tua mente, tu trabalhas a tua mente tal como tu trabalhas o teu paladar, não é? Tu podes moldar o teu paladar para provares ou gostares de um alimento novo, algo que tu sabes que vai ser justo para ti, que vai ser bom para ti. Então, e por exemplo, eu estou nesse processo agora de deixar até a carne, e isso também é tema para outro capítulo. Então, a tal questão de proteger a tua mente e a tua mente proteger-te-á tem muito a ver com isso, ou seja, esse espelho voltado para cima, no fundo, vai captar o quê? Vai captar ideias e vai modelar as tuas emoções e vai modelar o teu corpo. Ou seja, o teu corpo vai ser modelado tendo em conta o que é isso, o que é justo, o que é belo, o que é nobre, o que é bom. Ora bem, Sunshine, se tu aplicares essa lupa a tudo aquilo que te rodeia e a ti próprio, a ti própria, tu vais constatar facilmente que este padrão que eu te estava a descrever não é um padrão equilibrado. Não é um padrão justo, não é um padrão nobre, não é um padrão belo e, portanto, de todo não é um padrão bom. Logo, da mesma forma que, portanto, porque neste caso era como se uma pessoa vivesse exclusivamente para outra. Portanto, este tipo de padrões não são de todo aquilo que se pretende com uma relação e não é de todo aquilo para o qual tu foste criado. Sunshine, tu foste criado de facto para seres mais humano, para te virares e para virares o espelho para cima, não para procurar as sombras, não para procurar o controlo, para procurar, portanto, a tua desvalorização pessoal, não para, de alguma forma, tu trabalhares sobre tudo, até, porque isto também pode encontrar-se no outro polo, os teus desejos próprios só. Portanto, isso também não chega. Alguém que nasce ou que está centrado só e apenas nos seus desejos próprios, naquilo que o motiva a ele enquanto ser humano. Eu às vezes tenho conversas com as pessoas e quando eu pergunto, então, objetivos pessoais, o que é que tem? E a pessoa me diz assim, vou trabalhar para comprar um carro.
E eu quero aquele carro XPTO de marca tal, está a ver? Aquele que funciona, que é híbrido, ou que é silencioso, ou que consome pouco, mas que é por questões, mas porque é que vai fazer a sua compra? Porque é belo, porque é fantástico, porque me vai, como me disse um senhor há pouco tempo, porque estava muito deprimido, cujo objetivo dele centrou-se essencialmente na compra do carro, porque eu ia motivar. Era um objetivo para ele, porque ele precisava de motivação. Então, ele comprou um carro para se motivar. E eu começo a pensar nisto. Isto é quase como tu pensares numa célula do teu corpo. E imagina que essa célula pensa apenas e exclusivamente nela. Trabalha apenas para ela. O que é isto? Isto é quase como um câncer. Portanto, uma célula que não trabalha em uníssono com o outro, uma célula que só trabalha para si, é esse o efeito. Portanto, produz um efeito nefasto em si próprio. Porque a dada altura, à paz às tantas, tu começas a perceber que aquilo que te motivava, que era um objetivo fútil, vazio e efêmero, porque os carros também se desgastam, e porque a pior estratégia é apostarmos num carro, no meu entender, porque facilmente se desvaloriza. E portanto, tu continuas a ser condicionado por coisas externas, por coisas que as pessoas te dizem, ah não, isso é que é espetacular, é de facto nós nos motivarmos, porque depois alguém vai olhar para nós, já sairmos daquele carro top e vai dizer assim, epá, de facto aquele fulano deve ser super feliz. Porque se calhar lhe dá alguma pica, conduzir o carro, ok, certo, mas esse não deveria ser o primeiro motivo para a pessoa comprar o carro. E portanto, o espelho dessa pessoa não está virado para cima, não está a funcionar para que a pessoa seja mais humana, não está a funcionar para que, não está a mente daquela pessoa a funcionar e a trabalhar para objetivos em prol do próximo. E é isto que nos faz ser mais humanas, e é isto que nos faz sair muitas vezes do nosso sofrimento. Porque se tu estiveres sempre a pensar no outro, também é desequilibrado. Se tu estiveres só a pensar nos teus objetivos egocêntricos, é completamente despropositado e descabido da tua missão. Mas se tu estiveres no centro, ou seja, se tu procurares, o que é que eu vou procurar hoje? Eu vou procurar fazer alguma coisa que faça bem ao próximo, e ao fazer bem ao próximo eu vou trazer esse bem, essa cura para mim. Isto sim é extraordinário. Portanto, há uma coisa importante. Compreender então o que é nobre, justo, o que é bom e aplicá-lo à tua vida. Tudo o que seja fora desse padrão, seja contigo, seja com outras pessoas, o ideal seria de facto que se apagasse essa parte. Se for possível, sunshine, porque nem sempre é. E depois uma outra coisa que eu acho que é interessante e já nos fazia lembrar muito também Platão. Isto também surgiu muito numa situação que eu própria presenciei. Eu sempre tive muita curiosidade na forma como o meu pai trabalhava. E houve um dia em que, foi precisamente no dia, ou num dos dias, em que ele estava a ajudar-me, porque o meu pai era construtor civil, só tinha a quarta classe, mas era uma das pessoas mais bem formadas que eu conhecia na altura, e só se calhar alguns anos depois da morte do meu pai é que eu percebi que de facto ele tinha esse padrão para mim e esse nível de conhecimento. O meu pai era muito humano e passava o conhecimento. E então, ao passar às tantas, um dia ele estava lá a fazer, portanto, o reboco de uma das paredes da minha casa e eu pus-me a ver, a observar como é que ele fazia aquilo. Aquilo para mim, olhar e vê-lo a fazer a massa, não é? Um cimento, e depois a colocar aquela massa na parede de uma forma, era tão automática para ele, que para mim aquilo devia ser super fácil, então fui experimentar. Oh pai, não te importas e tal, e ele começou-se a rir lá, não é? O meu pai tinha assim um humor negro, muito afinadinho, e de certeza que deve ter pensado, olha aqui esta, não é? Que vem a professorinha, ou a psicóloga, a senhora que não se quer sujar nunca, e que hoje em dia, olha, lembrou-se e tal, mas deixa-me gozar um bocado com ela. Então ele
rapidamente fazia a parede, e eu primeiro que amassasse aquilo e tal, e preparasse a massa, e depois tal, e a massa esbarrava contra a parede e caía. E uma vez, e outra vez, e eu estava a ficar de facto, mas eu precisava de entender porque que aquilo, como é que aquilo funcionava. E houve uma altura em que de facto a massa colou e ficou. Ai, vocês nem imaginam como é que eu me senti. Foi extraordinário tu perceberes que tu consegues, que alguma coisa que tu fazes fique, não é? E ganhe estrutura. Tal como aqui a nossa amiga que está aqui deste lado, muito sossegadinha, não é? E portanto, fique e ganhe estrutura. E tudo isso, e pensei assim, isto para que é que me vai servir? Ok, deve ter sido o mesmo pensamento que o meu pai teve na altura, para que é que isto me vai servir, não é? Mas a propósito deste meu amigo, com o qual eu privei ontem, e que me deixou algo preocupada, e se calhar essa é a razão pela qual eu estou a fazer este vídeo. Porquê que eu me lembrei disto? Porque eu quero que vocês entendam que muitas alturas nós achamos que ela é psicóloga, então resolve todos os problemas do mundo, e as coisas não são assim. Nessa altura, quando ele me começou a contar a mim e às pessoas que estavam presentes, sem pedir ajuda, não é? Mas partilhando aquela situação em que estava com dificuldades, porque estava a sentir aquela dificuldade em relação aos pais e aquela vivência toda. Eu pensei assim, bem, vou atirar o barro à parede e ele vai colar e tal. Mas eu pensei, eu tenho que ter cuidado na forma como eu atiro o barro à parede. Se eu quero, de facto, criar uma estrutura, se eu quero que, de facto, haja daqui algum resultado positivo, se eu quero que isto fique, se eu quero construir este reboco, esta parede sólida, eu tenho que ter cuidado na forma como eu coloco esta massa. E, portanto, deixei apenas algumas sementes. E eu espero que essas sementes germinem e eu espero que essa parede recomece a ser construída. Esse reboco faça parte agora de uma parede nova. Portanto, e esta associação entre o nós, porque eu acho que o conhecimento só faz sentido quando nós de facto o colocamos ao serviço dos outros. E eu acabo com isso, ou seja, eu percebi que aquela forma de trabalhar a parede, se podia aplicar àquilo que eu faço. Eu cheguei à conclusão que nós podemos encontrar determinadas leis universais, e já Platão dizia isso, encontra a lei universal, encontra uma coisa que funciona na tua vida, encontra uma razão pela qual ela funciona e aplica a outras áreas da tua vida, Sunshine. Portanto, e uma das áreas, uma das razões e uma das coisas e uma das leis universais é de facto esta consciência de que a nossa mente, para ser protegida, para tu estás a fazer aquilo que deves, de facto, tu deves direcionar a tua mente no sentido ascendente, no sentido da elevação da tua consciência, no teu trabalho interior. Não preocupando-te com aquilo que o outro faz, não preocupando-te com aquilo que o outro fez, com aquilo que o outro vai dizer, não pensando porque que o outro deixou de fazer, ou porque que o outro não está aqui, ou porque que aquela pessoa tem mais isto e eu tenho menos aquilo. Não te centrando no outro, mas sobretudo centrando-te em ti, procurando de facto aquilo que te faz bem. Procurando aquilo que te faz bem. E eu termino então com duas cartas. Uma é a carta 19. 19 em numerologia é o 9 mais 1, que faz o 10, que faz a carta dos inícios. Portanto, é o número dos inícios. E é a carta do Sol, né? Mês de agosto, mês dos leoninos. Para quem esteja aí, de facto, que seja leonino e que faça agora, que esteja a fazer aniversário, parabéns para vocês também, que muitas vezes nos trazem a vossa alegria, o vosso calor humano, a capacidade de socializar, e diz assim, ideias novas e geniais que conduzem ao êxito. Tenha confiança em si. E, portanto, a carta de Uriel é muito interessante porque Uriel traz-nos, de facto, a luz. É um dos arcanjos de Deus que nos traz a luz, a orientação, que no fundo abre caminhos. E reparem, estávamos a falar de inícios, de quebra de padrões, estamos a falar sobretudo de reconstruir paredes, não é? Não paredes que nos afastem dos outros, mas paredes que nos
protejam também, paredes que sejam livres de umidade, livres de bolor, livres de tudo aquilo que nos faz mal e, portanto, paredes, quem sabe, paredes de luz. E a outra carta, que também é muito interessante, porque tem a ver sobretudo com aquilo que nós falamos também, é a carta número 11 dos guias espirituais. E esta carta número 11 dos guias espirituais, e o 11 sobretudo é um número muito espiritual, e aqui diz-nos assim, é um senhor a segurar numa escada e um outro a subir, para entrar por uma janela, não é? Dizem que se fecha uma porta e abrem-se janelas. Então diz assim, ajuda os outros sem se envolver nos seus problemas. E isto fez-me todo sentido ontem porque a minha vontade era mesmo ajudar-me, mas eu estava a sentir que estava a ficar envolvida no problema, irritada, emocionalmente até abalada. Portanto, eu tive que criar um distanciamento para perceber como é que eu podia ajudar essa pessoa. E esta ideia de construir com a massa o reboco, não é? Fez-me todo sentido. Portanto, Sunshine, ser humano, ser mais humano, trabalha a tua humanidade em ti. Rege-te pelo que é justo, pelo que é belo, pelo que é bom, pelo que é nobre, como dizia Platão. E tudo será dado, tudo te será dado por acréscimo. E recomeça, Sunshine, recomeça hoje. Sunshine, recomeça aqui e agora, porque podes sempre recomeçar. Start over, Sunshine. Beijos no coração.